A paz de Cristo, irmãos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos meditar na palavra de Deus, buscar a Deus para as nossas vidas. É a única forma de buscarmos a Deus através da palavra. Orando, jejuando e confiando em Cristo, crendo na sua palavra. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, que seja do seu coração, seja por fé e pela sua palavra. Nós temos meditado na palavra de Deus e mostrado que aquilo que os pregadores da religião têm dito, que os mandamentos ficaram para trás, que os mandamentos passaram, foram de Moisés e em Cristo Jesus foram abolidos. Os apóstolos não cumpriam a lei, diz eles. E tem alguns pregadores, teólogos, que chegam a dizer que Jesus ensinou a violar as leis e violava as leis. Nós vamos ver hoje se Cristo fez realmente isso e se Cristo ordenou que as leis duravam só até ele. Você vai ver esse versículo já na Bíblia. Antes de começar o texto, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, se você quiser, e deixe aí seus comentários, para que a palavra de Deus seja sempre ouvida pelos demais. Então nós temos 10 mandamentos no Decálogo, da lei divina, e as leis que Cristo deu dentro desses mandamentos. Eu não vou cansar de repetir sempre o que Cristo diz, o que Moisés diz, primeiro Moisés, depois Cristo, depois os apóstolos e os profetas. Eu não vou deixar de repetir sempre. Quando se trata dos 10 mandamentos que Deus deu a Israel lá, através de Moisés, lá no monte, e aquelas leis que ele escreveu, Cristo escreveu e passou para Moisés, e diz: Moisés, aplica isso aos filhos de Israel. Aquelas leis sofreram alterações, elas sofreram emendas, que era para que os filhos de Israel pudessem obedecer e pudessem servir a Deus. Então, quando se trata de leis e mandamentos, no que diz respeito ao que Cristo escreveu, o que Deus escreveu, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e entregou para Moisés, se trata das duas coisas. Mandamento e leis é uma coisa só. Mandamentos e leis, quando se trata do Decálogo, é uma coisa só, se refere às duas. Mandamentos e leis. O que acontece com o mandamento? É que quando Deus dá uma lei, ou qualquer pessoa dá uma lei, ele tem que ter uma afirmação dessa lei. Não pode ser só uma palavra. Então a pessoa diz: vou fazer, você fulano, vai e faz isso. Falou só isso, a pessoa obedeceu? Não. Então ficou sem sentido, não teve resposta, a pessoa não obedeceu, não tem como fazer mais nada. Agora, se ele dá essa ordem, você vai ali e pega isso. Isso é um mandamento. Está na lei, está no número tal. É essa que é a realidade. Então, o que Cristo fez foi dar os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos com as suas leis, que são as suas próprias leis. Então, você tem o mandamento de número 1, e dentro desse mandamento de número 1 tem as leis. E quais as leis? Não terás outros deuses diante de mim. E você vai do 1 até o 10º. Então, vem leis. E tem mais leis e mais mandamentos. Existe tudo isso na Bíblia. E aí que está o problema. Porque quando os pregadores vão ensinar, e toda a religião vai falar sobre os mandamentos, e eles pegam aquilo que é mais fácil, eles pegam aquilo que Jesus fala, que o Cristo fala, e o apóstolo Paulo fala aos romanos: o fim da lei é Cristo. Então Cristo também fala, ele disse que a lei e os profetas duraram até
João Batista, e nós veremos isso no decorrer desses vídeos. Então, quando Cristo fala isso, eles pegam esses textos e diz que os mandamentos não é mais para obedecer, diz que os mandamentos não é mais para seguir. Agora, você precisa entender, e o pregador precisa ter esse amor, essa direção, essa compreensão e esse carinho pela palavra e pelas vidas, de fazer a separação, nisto que Cristo está falando, nisto que Paulo está dizendo, para aplicar o que foi tirado, o que é permanente e descartar aquilo que foi tirado. E aí é que está a diferença. Existem leis que foram tiradas em Cristo, como ele mesmo disse, e existem leis que foi tirada em Cristo, como Paulo diz. Mas mandamentos e leis, que é aquilo que Deus passou para Moisés, para passar os filhos de Israel, para entregar os filhos de Israel lá no monte, nunca acabou e nunca vai acabar. E a razão pela qual a destruição da humanidade está na terra, que Satanás matando, roubando e destruindo, que ele veio fazer isso, o homem acabando com eles mesmos e com a natureza, ou seja, com o planeta, é essa a causa. Essa é a principal razão, a quebra dos 10 mandamentos. Então, o que nós estamos esclarecendo é exatamente isso. E nós temos aqui o 6º mandamento. Eu estou falando do 6º mandamento. Nós falamos 1, 2, 3, 5 e 6. O 6º nós estamos falando agora. O 4º, que é o sábado, que eles causam mais polêmica, nós vamos falar depois. Eu deixei por último, porque ele é mais extenso. Então, o 6º mandamento da lei divina, no capítulo de número 20 de Êxodo, e o versículo 13 diz: não matarás. Deuteronômio, capítulo de número 5, ele repete o decálogo. O livro de Deuteronômio é um livro de repetições. No capítulo de número 5, versículo 17, Deus dizendo para que Moisés dissesse aos filhos de Israel: não matarás. Este é o mandamento que nós estamos meditando, que é o 6º mandamento: não matar. O que significa a palavra matar? Jesus está falando aqui: não matarás. Não matar. Não ferir de morte. Não atingir para a morte. E o matar é o que Cristo recomendou para Moisés, para os filhos de Israel. Observe que desde o princípio vem as mortes. Por quê? Porque a desobediência aos mandamentos vem desde do Éden, quando Adão e a sua mulher transgride a lei, transgride os mandamentos. Deus deu o mandamento a Adão, como por exemplo: não toque no que eu estou pedindo a você para não tocar. É uma ordem, é um mandamento com uma lei. Então ele deu aquele mandamento: não toca neste fruto. E aí ele deu a lei: no dia que vocês tocarem, a consequência por quebrar essa minha ordem e esse meu mandamento gera a morte a vocês. E a morte veio. Que morte? Em primeiro lugar, a morte espiritual. E por consequência do pecado, ou pela consequência do pecado, veio também a morte física. E qual foi a primeira morte física entre os homens? Foi esse aqui: a quebra do mandamento de número 6. Não matarás. E a primeira morte foi matando-se Caim, matando seu irmão Abel. Então, se estendeu por todo o tempo, até passado mais ou menos 2 milênios,
quando Deus resolve a destruir toda a humanidade. Naquela época, manda o dilúvio, destrói a todos, mas conservou para cumprir a raça humana, o tempo da raça humana na Terra, 6 milênios, que já está terminando, já está acabando, de acordo com as profecias e com os acontecimentos, já está findando o 6º milênio. Todos nós sabemos que assim que findar o 6º milênio, começa o 7º milênio, Cristo vem e arrebata a sua igreja e leva a todos, e destrói todo o mundo, todo o planeta, destrói o planeta com tudo que há em cima dele. E isso é o que Cristo vai fazer. Lógico, ele fez, é óbvio, quem tem que desmanchar e destruir vai ser ele mesmo, não os homens. Os homens está destruindo de acordo com o que era, ao contrário do que era para ser em favor deles. O homem está destruindo contra ele mesmo. Então, Cristo continua e preserva a raça humana através do Noé, através de sua casa, sua família, sua mulher, seus filhos e suas noras. Estendeu-se. Passado o tempo, vem o Abraão, e ali Deus começa novos mandamentos com Abraão e novas leis, para que ele tivesse aproximação com os homens. Mas os homens continuam rebeldes. Ele joga eles no Egito por 400 anos, escravos. E ali, 430 anos. 400 anos escravo. 30 anos depois da escravidão, ele dá a lei. Aí ele já vai lavrar toda a lei, que é os 10 mandamentos. Entrega na mão deste Moisés. E diz para os filhos de Israel me obedecer. Havia tentado de todas as formas, mas não tinha jeito. O povo continuava desobedecendo. Então ele aplica os 10 mandamentos. E a primeira coisa que os filhos de Israel faz, ao receber as tábuas, ao Moisés trazer as tábuas e aplicar os 10 mandamentos, dizer para eles, é quebrar o mandamento, principalmente o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Deus se vê na obrigação para cumprir a sua palavra, destruir todos os filhos de Israel, não permitindo entrar na terra prometida, matando a todos e entrando só a família daqueles que tinham recebido os mandamentos através de Moisés. E Deus assim continua. Vem o rei Davi, vem Josué, vem o rei Davi, vem Salomão, vem todos, os profetas, os patriarcas, os reis, e eles continuaram a desobedecer os mandamentos. Até que chega o Novo Testamento, ou melhor, Cristo. Passado mais 2 milênios, chega Cristo. E aí já se vai 4 milênios. Cristo vem. E quando Cristo vem, Israel, que tinha misturado as leis, que usava das leis que ele deu para Abraão, e depois para Moisés, e depois para Josué, para fazer com que Israel se tornasse nação para ele. E os 10 mandamentos, eles não separavam os 10 mandamentos com as leis divinas dadas no monte e com as leis que eram da sobrevivência de Israel, para que eles pudessem obedecer a Cristo. Para pertencer a uma nação, ou seja, para ser uma nação que pertencia a Cristo, eles não obedeceram. Confundiram todas as leis e os mandamentos que era para obedecer, eles não obedeciam. Porém, aquelas leis que Moisés, que Abraão aplicou, e que Moisés também aplicou, e Josué também aplicou, eles cumpriam. E quando Cristo vem, que finda esta lei, que eles estavam cumprindo, que eles estavam obedecendo, e obedeciam muito bem, para pertencer à nação de Israel, quando Cristo vem, eles esqueceram do que era mais importante, que eram os mandamentos que eles tinham negado, que eles tinham desobedecido desde Moisés. Porque aquela lei que eles obedeciam, findava em Cristo. Mas as leis, que são os 10 mandamentos, e a lei dada por ele a Moisés, essa permanece para sempre. Essa eles não queriam. Por quê? Porque exigia
Assim os crentes da hoje não querem, porque exige. E por isso irão perecer e estão perecendo. Então Jesus diz aqui, Deus diz aqui, não matarás. Essa palavra hoje tem algum valor para a humanidade? Tem algum valor para a raça humana a palavra não matar? Por que Jesus disse haverá de guerra, rumores de guerra? Numa guerra se faz o quê? Hoje é a guerra da covardia, né? Onde se mata inocentes, através de bombas, de efeitos químicos que eles jogam, que eles fazem para destruir. É exatamente a covardia. O que é isso? O amor do dinheiro. As guerras de hoje baseiam-se no amor do dinheiro. E nunca como era nos dias de Moisés, nos dias de Davi, dos homens do passado. Ia para a guerra para guerrear pelo que é seu, para defender o que é seu. Homens de guerra, é o que você vê na Bíblia. E era através da espada, não era soltando bombas, mísseis, essa coisa toda, para destruir inocentes, para matar inocentes. Então essa guerra covarde que está aí, essa guerra nojenta, suja que está aí, com a imundície da idolatria, com a imundície do amor do dinheiro, essa coisa nojenta que está hoje aí, é a guerra da covardia. Essas guerras Deus nunca se aproxima, e ele disse que haveria de guerra, rumor de guerra, exatamente por isso, por causa do amor do dinheiro, por causa da idolatria e a quebra dos mandamentos. Então, toda morte hoje baseia-se nisso, quebra dos mandamentos. Que tipo de morte? Todo tipo de morte se baseia hoje na desobediência aos mandamentos. Sim, mas Cristo não veio para dar o homem para viver eternamente aqui na terra, é o que alguém pode dizer, mas ele criou para viver sempre aqui na terra. O homem quebrou o mandamento dele, não toca nesse fruto, porque se tocar vai morrer. Aí está. Se ele quebrou, Jesus disse para eles, ou para aquele casal, a terra vai te produzir espinhos e abrolhos, isso para você e toda a tua descendência depois de ti. E você é descendente do Adão ou você não é? Se você é descendente do Adão, então você pode ser considerado por Cristo e por todo mundo um ser humano. Porém, se você não é descendente de Abraão, você é de outro planeta. Você está aqui de abelhudo, como diz o provérbio. Você não é desse planeta, meu querido. Procure seu planeta e vai viver. É Vênus, Mercúrio, qual que é o seu planeta? Saturno, qual é o seu planeta? Mas se você é ser humano, você é um transgressor da lei desde os dias de Adão. Esse mandamento que eles quebraram. Mas você é porque você quer. Porque Cristo veio e ensinou a você a viver em obediência aos seus mandamentos. Para que Cristo fez isso? Para você se livrar de uma morte. Qual? A primeira que o Adão adquiriu, que é a morte espiritual, é a que você abraça e não quer deixar. Não matarás. Então a palavra não matar está dentro do Novo Testamento, porque a questão é que eles aplicam o mandamento, eles dizem na Bíblia que não há esse mandamento, esses mandamentos não existem. É pastor de todas as igrejas, mas tem exceções. Há exceções sim. Vamos ver se isso é verdade. Se o Senhor Jesus ensinou a obedecer os mandamentos, se o Senhor Jesus ensinou a guardar os mandamentos, se ele obedecia os mandamentos. Nós vamos ver isso no capítulo de número 5 de Mateus. Eu vou repetir sempre o texto, para que você possa compreender e não sair fazendo o que vocês fazem por aí, destruindo ou denigrindo a imagem de Cristo e do Evangelho. O preço será muito alto. Mas lucros faz isso, né? O amor do dinheiro faz tudo isso. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos meditar a palavra de Deus desde o versículo 21 para frente.
Mateus 5, 21. Diz-nos a palavra de Deus: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tal, estará sujeito ao fogo do inferno. O fogo do inferno. Que inferno é esse aqui? Tormento no lago que arde com fogo e enxofre. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz aqui, no versículo de número 23. Portanto, se trouxesses a tua... Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai, primeiro reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e te recolha à prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, olha para isto aqui. O que Cristo está falando aqui? Não matarás. Esse Cristo, por um acaso aqui, como está o texto, diz para não obedecer o mandamento, irmãos? Como é que vocês, pregadores, têm coragem de dizer que Cristo não obedeceu os mandamentos? Cristo violava as leis. O versículo de número 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mais um mandamento aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora. Então vejam aqui, pregadores que têm coragem de dizer que Jesus violou a lei, que Jesus não cumpria as leis e que Jesus mandou violar as leis, ensinou a fazer isso. Camarada criminoso, irmãos. Um homem desse é um criminoso no que diz respeito a Jesus e a sua palavra. E contra você que está sentado para ouvir. Um cara desse é pior do que um assassino. Por quê? Porque todos vocês que escutam isso da boca de um pregador, e ele diz que Jesus teve desejo por mulher, e um homem que diz isso aqui, ter desejo por mulher, julgue vocês. Isso é pregador de verdade? Vocês aceitam a pregação dessa? Vocês aceitam o ensino desse, irmão? Dizendo ser teólogo, dizendo ser pastor, tudo para te bajular, para tu ficar na igreja e enriquecer a ele. É sobre isso. Jesus desejou mulher, Jesus queria mulher. Tem alguns que dizem aí que Jesus ficava excitado quando via mulher. Não? Como pode? Ele diz aqui: quem olhar sequer, porque para uma mulher com segundas intenções.
já comete adultério. Vamos ver se Cristo, então, não obedecia os mandamentos de verdade. Vamos ver Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19. O 17. Ora, aproximou-se dele um homem e lhes perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: Por que me pergunta a esse respeito? Do que é bom, bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E agora? Esse homem aqui está proibido, tirando os mandamentos, irmãos? Este homem que está respondendo, esse jovem que está anulando os mandamentos, ou está fazendo o quê? Vamos continuar. Aí ele diz o 20. Ou melhor, o 18. Perguntou-lhes quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora? Mandou tirar os mandamentos, Senhor Jesus? Tirou os mandamentos, Senhor Jesus? O que Jesus fez aqui? Ele anulou os mandamentos, irmãos? O que ele está falando aí? Porque você diz, Jesus anulou todos os mandamentos. É o que eles pregam, é o que eles falam. Tem realmente essa referência na Bíblia que Jesus anulou os mandamentos, que Jesus mandou tirar os mandamentos? Se tem, entra na Bíblia e fala aqui para nós ouvirmos. Jesus anulou os mandamentos. Fala aqui na Bíblia para nós vermos. E aí, se você estiver certo, eu vou parar de pregar da maneira que eu estou pregando. Agora, se você estiver errado, aí, meu querido, você vai ter que se arrepender, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que se humilhar perante a Cristo, para que Cristo possa salvar a tua alma. Porque senão, você é réu de sinédrio. O capítulo de número 5 de Mateus, onde nós já vimos, eu vou voltar aqui outra vez. 5, versículo de número 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar? Então, os antigos quem? Quem foram os antigos que Jesus está dizendo aqui? Quem eram os antigos? Ele está falando dos profetas. Ele está falando de Moisés, ele está falando dos profetas. Ouviste o que foi dito aos antigos, no versículo de número 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então, ele está repetindo a mesma coisa. Os 10 mandamentos da lei divina: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, é só olhar com as segundas intenções, ele já cometeu adultério. E vocês querem que nós aceitamos isso? Vocês querem que o pregador, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que ama a justiça divina, aceita isso como sendo normal? Vocês querem isso? Infelizmente, nós não podemos. O versículo de número 17, quando ele fala: não cuideis que vim, Mateus 5,17. Ele diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar as leis, mas cumprir. E agora?
não adulterarás, não diga que eu não vim cumprir a lei, não diga que eu não vim cumprir o que os profetas dizem. Ouve o que diz os profetas. E eu não vim destruir o que os profetas dizem. E como é que vocês dizem que Jesus tirou a lei e os profetas? Ou melhor, tirou a lei e os mandamentos. Ele está dizendo aqui. E como é que vocês têm coragem de dizer que na Bíblia, no Novo Testamento, não existe a ordem divina para cumprir e guardar os mandamentos da lei? A lei e mandamento, eu vou repetir, que foi dado no Éden, tem o mesmo sentido. Aí ele disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, não vim desfazer, eu vim para cumprir. E ele disse o 18: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Sem que tudo cumpra. Sejam cumpridos, sejam honrados ou venha acontecer. Não cai um tio sequer. É o que ele está dizendo aí no 19, no 18. No 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E agora, apóstolo? E agora, meu, o que você vai fazer com isso aqui? Eu quero que vocês observem isso aqui. E se vocês quiserem aí falar aí no canal, deixar os comentários sobre isso aqui, dizer que isso aqui já foi ultrapassado, que isso não existe, que Jesus não ensinou, pode entrar e pode falar. Eu quero que vocês façam isso aqui. Pode pegar os livros que vocês têm aí, que vocês ensinam nas teologias, nas suas escolas teológicas. Eu não fiz nada disso, não tenho nada contra, mas o que eu quero é a verdadeira palavra e o Evangelho. Traz aqui, prova. Se você conseguir provar que Jesus não está mandando guardar aqui os mandamentos e que Jesus violou as leis, ensinou a violar as leis como você fala, pastor. Como você fala, pastor, teólogo. Conheço você, você prega, eu sei quem você é. Não vou gostar de você aqui porque não me interessa, são picuinhas e eu não gosto de picuinhas. Então compra aqui. Eu quero que você entre e fala. Cristo mandou tirar as leis dos profetas? Ou melhor, Cristo mandou tirar a lei dos mandamentos? Como pode você ler isso aqui, irmãos? Olha, como pode vocês lerem isso aqui e achar que não existe mais mandamento nem lei? Como é que vocês têm essa coragem? Irmão, você está na igreja para quê? Para ouvir isso, engolir isso dos pregadores, claro, isso te dá lucros. Que tipo de lucro? Você não precisa renunciar a nada. Se o mandamento não matarás não prevalece, então é por isso que o pai mata o filho mata o pai. Hoje é só morte em cima de morte, qualquer coisinha bala. E encheu o Brasil de bala, de armas, por isso, não tem mais o mandamento. Não é isso? E vocês abraçando isso? Depois vocês vão chorar os filhos de vocês que está morto lá nas esquinas. Não é? Não tem mais o mandamento. Mas o pastor ensina o quê? Mas aconselha, a gente aconselha sem ordem. Conselho sem ordem não é conselho, não resolve, é apenas uma conversa. O pai diz, não pode matar, mas o pai matou alguém. E agora? Cadê a ordem? Por isso que a lei e os mandamentos não pode ficar sem punição. Não pode. Então vou repetir novamente para você entender bem direitinho, tá? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas.
Porque eu, em verdade, vos digo que, até que os céus e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota, ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lei e mandamento, mandamento e lei, é o que foi dado a Moisés, que ele está falando aqui, porque foi ele que escreveu. Aí ele diz aqui, agora aqui vem a tua sentença, viu, teólogo? Você que diz que Jesus abrogava as leis, e que Jesus não cumpria as leis, e que ensinava a não cumprir as leis, que Paulo não cumpria as leis, e que Paulo ensinava a não cumprir as leis. Vem com a sentença aqui agora. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos, qualquer que viola, qualquer um que diz esse mandamento não existe. Por exemplo, não cobiçarás. Mandamento pequeno, né? Tem tanto valor. Todo mundo cobiça, né? O homem rico ou o jovem rico cobiçava. Ele diz aqui, qualquer coisa que violar um desses mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será, olha aí, será chamado menor. Qualquer um que violar, e você diz que Jesus violava, pastor? Teólogo, o que é isso? Que coragem é essa tua, rapaz? Que tipo de pastor você é? Ele diz aqui, qualquer pois que violar um desses mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor. É o que Jesus disse aqui em Mateus 5. Qualquer que fizer isso será chamado menor no reino de Deus, ou seja, nem entra no reino, nunca fez parte e nunca vai fazer parte do reino dos céus, nunca. Essa tradução aqui de João Ferreira de Almeida, a Bíblia Thompson, no versículo de número 19, ele está dizendo aqui, qualquer que violar um destes mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E ele, como é que fica Jesus? Nem no céu Jesus entrou, pelo que vocês estão falando. Ele violava a lei e os profetas, mas olha que coisa triste, irmãos. Ele ensinava a violar as leis, ele não cumpria as leis, ele não cumpria os mandamentos, que é o que vocês dizem, ele tirou os mandamentos. Então o que Cristo é no reino dos céus? O menorzinho, ou seja, nem entrou no reino de Deus. É o que ele está dizendo aqui. E vocês dizem, por quê? Porque o interesse de vocês é que o povo fique na igreja, dê lucro para vocês, e os mandamentos não interessam. Porque exige. Se você ensinar que tem que fazer isso, que tem que obedecer, o povo vai embora, te deixa só. O povo não quer a verdade. A realidade é essa. O povo não quer a verdade. Se o povo quiser essa verdade, esses vídeos aqui estavam voando. Se bem que para mim, não estou preocupado não. Meu interesse é pregar. Quer ouça, quer deixar de ouvir. Não estou preocupado se você está ouvindo, se você não está ouvindo. A minha vontade é cumprir, o meu desejo e interesse é cumprir o que Cristo me mandou. Prega a minha palavra a tempo, é fora de tempo. Ouça. Quer ouça, quer deixar de ouvir. Não estou preocupado se ouve ou não. Seria bom se você ouvisse. Mas se eu fizesse uma piadinha aí ou qualquer coisa, você estaria ouvindo. E gostaria, né? Segue o teu caminho. Mas saiba de uma coisa. Vai perecer. No reino dos céus, entra-se não, queridos. Você está achando que entrar no reino dos céus é a mesma coisa que entrar no Morumbi para ver seu time jogar? É a mesma coisa que ir para o Maracanã para ver seu time jogar? Você está enganado, filho. Você está pensando que entrar no Morumbi é a mesma que entrar no templo lá no Salomão? Você está achando que é? Fazer um tour, fazer uma coisa? Você está achando que é? Você está enganado, filho.
Você está muito enganado. Entrar no reino de Deus, entrar no céu, você tem que morrer primeiro. Morrer para essa vida, morrer para as coisas dessa vida, queridos. Eu preciso me matar? Não. Aliás, essa palavra eu não deveria nem falar, porque tem gente que escuta agora, né? Porque eu tenho que dar detalhes. Mas se fala ela agora, a pessoa, o rapaz está mandando a gente morrer. Não é nada disso, não. É morrer para as coisas desse mundo, meu querido. No céu, não é lugar de almofadinho, bonitinho. Não é lugar de delicadinhos aí, que está por aí. O reino dos céus não é lugar de patricinhas da fé. Não, filha, não. O reino de Deus, o reino dos céus, para se entrar nele, é pela força. E tem que morrer para isso. Está disposto? Continua ouvindo o canal, a palavra de Deus no canal Coluna de Betel, e você vai ficar conhecendo. Jesus tirou as leis dos profetas? Jesus mandou anular os mandamentos ali? Jesus era um violador da lei? Você que diz que Jesus é violador da lei e que ensina o povo a violar as leis, você não só comete um crime contra o teu ensino, você já tem 2 sentenças para pagar aí. Primeiro, você ensina, porque Jesus disse que é ensinar. Segundo, você não cumpre. Olha quanta sentença de morte, de fogo você está recebendo. Terceiro, você diz que Jesus violou. E o quarto, você diz que não existe mais os mandamentos. Foi no passado. Quem obedece o mandamento agora e ensina é atrasado. Está morrendo no atraso da letra. É o que você ensina. Então você já tem aí 4 crimes para servir de combustível para os teus lombos lá no lago que arde com fogo e chuva. E o que é pior, é essa acusação que você faz ao Filho de Deus. Nós continuaremos a falar desse mandamento e dos demais. Amém? Vamos encerrar? Ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nos dá sabedoria e nos ensina a falar a Tua palavra. Porque sentar diante, meu Deus e meu Pai, de um povo para falar a Tua palavra, não é a mesma coisa que pegar um chicote e dizer aos animais, vão para o aprisco, ou vamos para o chiqueiro. Não é pegar um pau, um pedaço de madeira, ou coisa parecida, e dizer aos porcos, vamos para o chiqueiro, vamos. Não. Não é a mesma coisa de jogar um laço no chifre da cabra e arrastar a berrana e jogar no curral. Não. Não é nada disso. Sentar-se diante de um povo para ensinar é entender e compreender que ali está o corpo daquele inocente que se entregou na cruz. Que ali está o maior ponto de adoração e de exaltação àquele que se assenta no alto e sublime trono. Ali está o lugar da gratidão. Ali está os que vão agradecer aquele que foi à cruz e com o sangue derramado deixou ela vazia. Foi à sepultura e levou os pecados de todos. Então, eu não posso chegar diante de uma câmara qualquer para dizer que o Senhor violou as leis, que o Senhor não ensinou a cumprir as leis, que o Senhor não cumpria as leis. Jesus, o Senhor é tão justo, por que não prende logo? Isso é réu. Olha os crimes que está cometendo. Por que você não prende logo os tais? O Senhor é misericordioso. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito maravilhoso. Aí está a razão. Está dando tempo para mim, para todos eles. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Mas quanto mais o tempo passa e os tais não se convertem e não mudam os seus ensinamentos, mais o crime contra eles vai aumentando, mais a sentença vai aumentar e mais tempo durará no fogo os que tais coisas ensinam. Jesus, me livre disso, porque eu sou o menor
Me livre disso, porque eu sou menos favorecido. Me livre disso, porque eu sou o que está a falar menos. O que menos estudou. Me ajuda. Me dá a tua graça e me ensina a pregar a tua palavra. Porque eu quero ver o povo te glorificando. E eu quero te exaltar. Olha a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia de todos, Pai. Socorre a cada um. Visita os aflitos, enfermos, os necessitados, os aprisionados, tanto no pecado como nas prisões humanas, pelos crimes que cometeram. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Ó Deus, socorre as famílias, os lares, onde há mais matança, onde tanto sangue é derramado, e a maioria por injustiça. Pai, tenha misericórdia, socorre o teu povo e livra-os, pois tu vês esse mundo, Jesus, para salvar. Nós te agradecemos, te bendicemos pelos nossos livramentos, pelos nossos, meu Deus, meu Pai, as nossas oportunidades de falar a tua palavra. Obrigado por tudo, por aqueles que estão ouvindo essa pregação, estão ouvindo esses mandamentos, esses ensinamentos, que estão seguindo. Obrigado por tudo, Jesus. Que tu abençoe a vida de cada um deles e que tu nos ajude a te servir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.